vem para cá todo mundo. Eu acho que vale a gente fazer uma rodada aqui de análise sobre esse último momento, pelo menos por enquanto, de Deltan Dallagnol na política, na Câmara dos Deputados. Eu começo com você, Yuri. Eu acho que você tocou num ponto que é o tom messiânico do discurso e que sempre foi uma marca de Deltan Dallagnol desde a sua atuação na Operação Lava Jato. Ele sempre se colocou quase num papel de um cruzado contra o sistema e isso veio reiterado. E como você disse, todo esse discurso de claro ataque aos órgãos aos quais ele poderia eventualmente recorrer da decisão, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, deixam claro que não vem chance de reverter na justiça essa decisão. E o que isso significa na prática? Não só que Deltan Dallagnol foi cassado, mas como me lembraram alguns advogados eleitorais, como Alberto Rolo, significa que ele está inelegível por 8 anos. Ou seja, ele não pode voltar a disputar cargo nem em Curitiba, por exemplo, nas próximas eleições municipais e nem tentar voltar ao Congresso Nacional daqui a 4 anos. Vai ter que esperar 8 anos de inelegibilidade a partir de 2022, contados a partir de 2022, para tentar voltar se quiser, nesta luta que ele defende, nesta bandeira que ele diz defender, por meio de um mandato eletivo. Pode fazer de outras formas, pode fazer como influenciador nas redes digitais, pode fazer como um incentivador ou alguém que aglutina esses parlamentares que estavam ao seu lado, e fica muito claro pela imagem também o quanto o campo bolsonarista mais fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro tenta pegar ali carona tenta se alinhar nessa atuação de, entre aspas, enfrentamento do sistema. Embora a gente tenha, dentro do jogo do sistema, vários exemplos de que, quando é conveniente, existe uma aliança, sim, até mesmo do PL de Jair Bolsonaro com o PT de Lula. A exemplo do que aconteceu ontem na própria Câmara dos Deputados, numa discussão que pretende anistiar os partidos que não cumpriram regras que eles próprios estabeleceram para si em relação a cotas para mulheres, para negros, etc. Isso, tanto o PL quanto o PT entregaram votos a favor dessa mudança constitucional. Ou seja, o discurso antissistema, ele tem uma força, ele tem um apelo, tanto que Deltan Dallagnol foi o deputado federal mais votado nas eleições de 2022, com a cassação dele e a não contagem dos votos para ele. Quem passa a ostentar esse título é a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, mas o fato é que esse discurso tem apelo, mas na hora de jogar o jogo do sistema, para usar a palavra que Deltan Dallagnol tanto usou nesse discurso, não é bem assim. Tem os momentos em que até os extremos se aliam no jogo do sistema. E tem uma questão, né, Yuri, que eu acho assim, todo mundo esperava muita indignação, né? Que é a indignação, como usando uma frase até dita pelo Flávio Dino, na última vez que esteve no Senado, ele falou, o meu tom, a indignação é um dever do justo que tem a honra ofendida. Todo mundo esperava indignação, eu esperava muito, muita indignação. Mas houve um espetáculo muito fora, né, dos próprios pais, como se ele tivesse, de uma vez por todas, assim, rasgou, entendeu? A cassação, minha cassação é festa para os corruptos. Ele menciona colegas de parlamento que poderiam dar corpo a uma ação da Câmara para esticar essa questão, se ele sai, se ele não sai, mas ele cita nominalmente, né? Cair atirando, o Deltan foi mais longe do que isso. Deixa eu ouvir a Renata um pouco. Ficou
muito evidente que ele está tentando amealhar ali algum apoio na opinião pública. Não dá muito bem para localizar onde ele enxerga que ele teria isso. Sim, ele foi eleito deputado, portanto, lá na sua terra natal ele tem um grupo de apoiadores, mas os últimos episódios da Crônica Nacional mostraram que o apoio que a Lava Jato e, portanto, seus personagens já tiveram, ele mingou de forma muito dramática. Me chama a atenção nessa foto que a Dani colocava a ausência de Sérgio Moro e de Rosângela Moro, porque eles falaram sobre a bancada da Lava Jato que estava eleita. Moro deu uma declaração de estar estarrecido com o destino de Deltan Dallagnol e a Deltan, perdão, e a cassação não estão ali. A gente chegou a ter, em determinado momento, antes da Lava Jato ter todos os reveses que nós vimos, parlamentares que se colocavam como bancada lavajatista no Senado, mas também na Câmara, e que estavam alinhados com o que seria esse combate à corrupção. E o que a gente vê aí, na verdade, é Deltan com o bolsonarismo, com quadros muito emblemáticos para o bolsonarismo, a começar pelo próprio filho de Jair Bolsonaro, mas outros, como a deputada Bia Kicis, que está logo ali, né? E o que isso indica? Isso indica que, me parece que a própria imagem da Lava Jato no parlamento, ela se esvaiu. Você não tem mais algo que... Não, a gente está ali vendo esses parlamentares que usam a imagem da Lava Jato para trabalhar algumas bandeiras como o combate à corrupção. E ela foi cooptada, de alguma forma, pelo menos de maneira imagética, pelo esse bolsonarismo mais extremado. E parte disso, me parece, a culpa disso, aí eu não estou nem entrando na ironia de você ter o bolsonarismo, né, se apoderando da imagem da Lava Jato, sendo que a Lava Jato morreu durante o governo Bolsonaro. Mas o fato é que... Isso é impressionante. Parte da culpa disso é de próprio Deltan e Sérgio Moro, porque na última eleição eles fizeram questão de se ladear com esses personagens, com a campanha de Jair Bolsonaro, porque entendiam que a campanha de Lula e o PT era um mal a ser combatido, um mal maior, né? Porque porque Moro ainda saiu lá atrás, né, num passado muito longínquo, criticando o Bolsonaro, mas resolveu deixar isso de lado e fazer a campanha contra Lula. Então, num cenário em que eles mesmos fizeram questão de abraçar um espectro, até por uma lógica de se elegerem, isso explica um pouco por que eles estão ali Deltan, perdão, nessa redoma bolsonarista. Em termos do que ele sinaliza, eu estou fechadíssima com a análise que a Dani já entregou para vocês desde o início. Ele não entende que há caminho para ele entende a análise fria e é que o destino dele está selado. Então, como é que ele sai tentando capitalizar de alguma maneira e colocar para as pessoas? É esse discurso de perseguido, porque ele é a imagem dos justos, né, e do combatente e por aí vai. Leandro, eu quero te ouvir. Você traz aí, né, uma série de aspectos. A gente vai seguir falando sobre isso. Eu acho que o meu time já deve estar trabalhando em pegar alguns dos trechos mais, primeiro, né, chamativos, mas tem momentos quase histriônicos, assim, né, de convocação de marcha, assim, uma coisa bem pesada, né? Mas você falou um pouco sobre o Eduardo Bolsonaro, né, que estava ali, é isso? Dani, é uma dessas presenças ali, desse último ato, e que é uma demonstração, sobretudo, de desesperança, né? De alguém que sabe que não vai conseguir nem pelo mundo da onde ele veio, que é o mundo jurídico, né? E nem pelo mundo onde ele está, que é o mundo da política, sabe que não vai ter escapatória, que o destino dele está selado. Me pareceu isso o tempo todo, uma despedida para tentar ali se colocar em algum lugar de uma liderança política de direita e considerando as pessoas que estão ali ao redor dele de extrema direita, são pessoas, algumas, que estão investigadas no Supremo Tribunal Federal, são parlamentares, têm o dever, né, de estarem ali e exercerem a sua atividade política, mas são parlamentares que têm muitos problemas com as cortes, às quais o Deltan pode recorrer para tentar recuperar o seu mandato. Tem esse aspecto da presença do Eduardo Bolsonaro ali, porque, enfim, foi
foi no governo Bolsonaro, do pai dele, que a Lava Jato acabou. E o ex-presidente da República, em 2020, celebrou isso, dizendo o seguinte: é um orgulho, uma satisfação que eu tenho para dizer para essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Além de todos os problemas dessa frase, né, fartamente documentados e explicados nos últimos 3 anos sobre não existir corrupção no governo Bolsonaro, poderia citar aqui vários casos, mas é emblemático que o último ato da figura mais expressiva da Operação Lava Jato seja ao lado de um político, né, que é filho do cara que diz que acabou a Lava Jato com a Lava Jato, que justamente projetou o Deltan Dallagnol. Emblemático nesse sentido, mas para além disso, me parece que realmente não há outra saída para o Deltan, face os ataques que ele fez às instituições, no direito dele de se indignar, mas que vai aí para essa linha messiânica, né, de se colocar num lugar, de convocar as pessoas para as ruas, enfim, está no direito dele também, mas é um grande lugar ali que o Deltan se colocou. E mais que isso, né, eu conversei com deputados que são próximos ao Deltan Dallagnol, que estavam achando isso mesmo, que o destino dele não seria revertido nas cortes superiores, no TSE e no Supremo Tribunal Federal, muito menos. O TSE deu 7-0, unânime, para caçá-lo, no Supremo Tribunal Federal, muito menos. Então, eles queriam fazer um barulho na política, mas até diante disso, e com o PL, que é o maior partido de oposição ao Lula, que tem ali, nessa imagem que a gente está vendo aqui, vários dos seus mais importantes, né, e barulhentos representantes, é difícil de imaginar que mesmo uma iniciativa de jogar para a plateia no Legislativo vá avançar agora, considerando que lá no Tribunal Superior Eleitoral vem aí um grande julgamento ainda, que é o do ex-presidente Jair Bolsonaro, que obviamente não conta com a menor simpatia dos integrantes da Corte Eleitoral. O Leandro, o Theo Cury, que estava acompanhando, gente, o Deltan Dallagnol, ele disse o seguinte, olha, do anexo, né, ou seja, o gabinete fica no anexo 4, é um anexo que fica, inclusive assim, meio fora do Congresso, é um prédio ao lado, né, teve até o Salão Verde, onde foi essa coletiva que você está vendo aí, o Theo contou que teve desagravo e teve vaia. Ele disse, teve quem gritasse, tamo junto, Deltan, e quem gritasse, PowerPoint, que foi a tônica aí da zoeira nas redes sociais ontem. Para vocês entenderem um pouco, perdão, gente, para vocês entenderem um pouco o impacto dessa ação ou dessa exibição de Deltan Dallagnol, foi meio que assim, sepultar qualquer chance de angariar apoio político ou jurídico para mantê-lo de pé. E perdão, né, Yuri, são 8 anos. São 8 anos. Eu vou repetir, são 8 anos. Veja o que aconteceu no Brasil em 4. E eu achei muito interessante que ele cita o Francisquini, indiretamente, um deputado estadual, aliadíssimo de Bolsonaro, que foi cassado pelo TSE por ter disparado uma fake news sobre as urnas eletrônicas, até hoje exibida, tá? Que ele depois lá foi, obviamente, na hora de se defender, dar o migué, mas o alcance do vídeo foi na casa dos milhões, agora eu não me lembro se 14, se 12, se 8 milhões, mas foi muita coisa. Foi tão grande que o TSE considerou que houve ali, sim, um impacto e cassou o mandato dele. Ele fala, e agora estão cassando todas as urnas do meu estado, do Paraná. Quase que tentando equiparar ali a decisão que é legal. Veja, em 2018, o Lula estava preso por ação da Lava Jato do Deltan Dallagnol, liderava as pesquisas e ainda assim foi preso. O que o Lula tentou? Foi ao TSE para tentar, preso, ser candidato. E o TSE falou, não, irmão, não tem jeito, entendeu? Já foi, já era. Num voto até decisivo do ministro Luiz Edson Fachin. Ali, né, a Lava Jato não entendeu, ou seja, o TSE impedir candidatura, anular candidatura de gente que tem voto, né? Nesse caso a gente está falando do atual presidente que teve 60 milhões de votos no Brasil. Não é uma novidade, é a rotina. E eu acho interessante, né, que ele
veste a coisa, né, de ter sido perseguido, sendo que o mesmo TSE deu salvaguarda a Sérgio Moro, que foi questionado, sim, teve derrota aqui em São Paulo, porque queria ser candidato a senador, nunca tendo morado em São Paulo. A mulher dele conseguiu se eleger, se elege pelo Paraná, mas o mesmo TSE analisou e travou o juiz da Lava Jato. É interessante como ele usa, assim, de artimanhas, né, de pontos de vista para fazer as críticas que, no olhar distanciado, inclusive histórico, né? Você vê como ele já ocupou posições diferentes nesse tabuleiro, né? No qual ele hoje é vítima e antes ele era lança, ponta de lança. Nossa, não, sem dúvida alguma que mostra ali, né? E também a gente falando dos 8 anos de inelegibilidade que ele tem daqui para frente, se a gente for recapturar, a Lava Jato tem pouco mais de 8 anos. Ela começa em março de 2014. A gente está em maio de 2023, estamos falando de 9 anos desde a primeira operação lançada, tudo o que aconteceu no Brasil, né, nesses outros 8 anos e a partir de 2022, como de fato tem uma mudança de ambiente político e de ambiente institucional também. E não é por acaso. O que aconteceu na eleição de 2018 e depois o que acontece na eleição de 2022 são indissociáveis da Operação Lava Jato, do que ela fez ao longo dos seus primeiros 4 anos, culminando com uma deterioração total do sistema político em 2018, que é uma das principais forças motrizes da eleição de Jair Bolsonaro, presidente da República, e de uma série de outros parlamentares, como a Renata estava mencionando, dessa bancada lavajatista, e que ela perde força nos últimos 4 anos, porque a própria Operação Lava Jato foi perdendo força, muito do que ela tinha de respaldo foi se perdendo ao longo do tempo, à medida que muitas atitudes que foram tomadas na Operação Lava Jato vieram à tona, né? Isso é recorrente a gente ouvir de todos que atuam como advogados, não só advogados criminais, mas em diversas outras áreas, que a relação de acusação e magistrado que foi exposta na Operação Lava Jato, ela é muito grave do ponto de vista de uma disputa jurídica, de uma defesa ali, de acusação e defesa, e que se tenha um juiz equilibrado, isento e imparcial, e isso foi muito maculado pelo que veio à tona em relação à Operação Lava Jato. E aí, já extrapolando para o campo político, sem me alongar muito, de fato, os próprios aliados de Deltan Dallagnol sabiam que todas essas tentativas eventuais de propor anistias, de tentar pegar carona nesse projeto que vai anistiar os partidos políticos, que isso teria muito pouca viabilidade política, porque, de fato, Deltan Dallagnol sempre foi um outsider na política institucional. Tem uma questão que você citou que eu acho impressionante, né? Que eu já falei aqui um pouco sobre isso, que eu fico um pouco... sempre me chama a atenção quando o deputado cassado agora, né, Deltan Dallagnol, foi defender, por exemplo, o ex-juiz Marcelo Bretas, digo ex porque está afastado pelo CNJ, falando, ele roubou, ele fez não sei o quê. Não, ele não falou. Não, que eu digo, né, a Constituição e o Código de Processo Penal, ele não tem só um artigo, não roubarás. Né? Assim como os 10 mandamentos também não são só não roubarás, eles são 10, né? E tratar como menor quem corrompe o sistema de justiça para se chegar em algum lugar, como isso sendo algo natural, e foi essa discussão que foi feita no Supremo Tribunal Federal sobre a Lava Jato, e essa discussão que foi feita no CNJ, no caso do Bretas, que é você tentar entender se houve alguma manifestação de agentes que têm o mando do processo, o cara que acusa e o cara que julga, esses precisam ficar tão distantes quanto o que julga fica da defesa, a ponto de corromper o sistema de justiça para se fazer justiça na justa medida, etc. e tal, em si. Não é uma discussão simples, pelo contrário, também não se trata de um problema menor.